vai começar falando de inteligência, mas a inteligência é muito mais do que fazer conta difícil, do que escrever um texto correto gramaticalmente falando. Ela envolve muitos aspectos que podem ser, por exemplo, a forma como você se relaciona com você e com as outras pessoas. Então, afinal de contas, doutor Fernando, para a gente ter uma ideia, o que é ser alguém inteligente? Todo mundo quer receber esse adjetivo, né? O que é ser inteligente? Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Acho que essa é a definição mais simples. Mas não problemas matemáticos, né? Não, qualquer tipo de problema na vida. Porque assim, quando a gente olha para a escola, a gente vê o boletim e muitas vezes a gente cai na tentação de classificar a pessoa simplesmente pelas notas que ela tem na escola. E a gente sabe que aquilo não mede, na verdade, o que vai acontecer na vida real da pessoa. Então a gente botou aqui, por exemplo, Isso. vários tipos de inteligência. Na década de 80, um psicólogo americano chamado Howard Gardner, ele sugeriu o conceito das inteligências múltiplas. Começou com 7, depois 8, depois 9, depois Daniel Goleman, 20 anos depois, criou a inteligência, o conceito da inteligência emocional. Então a gente tem algumas. Por exemplo, a existencial. Pessoas que lidam com o conceito da humanidade. Eu sei. Isso. Podemos pegar aí, por exemplo, o Padre Fábio, entendeu? Pessoas que estão lidando sempre com esse tipo de questão. A inteligência intrapessoal, um bom exemplo aqui seria, por exemplo, Freud da psicanálise. Ele não tinha muito exame, como a gente tem hoje em dia, de ressonância, dosagens de sangue. Ele tinha os pacientes dele, muito tempo, ele pensando, criando teorias. E a partir dessa conversa interna, ele desenvolveu toda uma teoria que hoje em dia ajuda tantas pessoas, né? A inteligência espacial, então a capacidade de se locomover, de entender como as coisas são construídas, a perspectiva, até mesmo criar coisas em relação ao mundo físico. A emocional, que acaba sendo aquela Essa é a mais nova, detectada, É a mais nova, né? Mas vou deixar para falar dela daqui a pouco, porque é importante. A musical. Nossa banda, nossos convidados. Enfim. A naturalista. Então aqui a gente tem exemplos como, por exemplo, Charles Darwin. Pessoas que lidam com a natureza. Uma pessoa que lida com a agricultura, com a pecuária, ou então com o jardim. A gente tem a corporal. Um bom exemplo aqui, um jogador de futebol, por exemplo, Neymar. Pessoas que dançam. Por exemplo, você quando dança, é a sua inteligência corporal que está entrando em ação. Quando eu faço uma cirurgia, a destreza manual que ela está, então, manifestando. A matemática e linguística. que acabam sendo as mais comuns, né? Então, seria a aula de matemática e português. Então, a gente geralmente classifica as pessoas assim, né? Vai bem matemática e português. E a interpessoal, que é essa habilidade da gente conversar, de entender o outro, por exemplo, de um vendedor, de um advogado, de um professor, de um apresentador de televisão. E, por fim, depois dessas 9 que a gente apresentou, então é emocional, que Daniel Goleman, 20 anos depois, com o livro Inteligência Emocional, ele lança esse conceito, que basicamente consiste em a gente ponderar as nossas expectativas, nosso desejo de conseguir algumas metas, lidar com as frustrações. E quando uma criança, por exemplo, tem um branco, ela sabe tudo da matéria, e chega na hora, ela não. É a inteligência emocional que está entrando jogado. Ou então jogadores, pessoas que estão numa Olimpíada, ambos têm alta performance, treinaram muito, tem tudo isso aqui bem desenvolvido, muitas vezes o que desempata é a inteligência emocional. Érico, quais as que você acha que você tem mais desenvolvidas em você? Olha, engraçado, quando eu era criança eu era bom de matemática. Né? Eu gostava muito de geografia, de história, mas a matemática eu acho que é a minha inteligência, por mais que eu não fosse pra aula e disse, não gosto de matemática não, mas eu resolvia bem as questões. Hoje a inteligência musical, ela vai chegando e é interessante o que você está falando, porque eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha vida artística e tal. E essa é existencial que tem a ver um pouco com a religião, com a minha existência. Eu tenho pensado muito sobre no auge isso. dos meus 38 anos, né? Tudo que eu fiz e o que eu penso em fazer no futuro. E você, Edu? Eu acho que quase nenhuma aí, não. Sabe, eu sou péssimo em... Esse aqui é negócio de desenho também? Por exemplo, sim. Tem escultura, eu sou péssimo em desenho. Eu queria ser arquiteto quando eu era moleque, eu não sabia fazer um quadrado direito, sabe? Eu sou péssimo. Naturalista, serve gato? Cuidar de gato? Serve gato, por que não? É natureza. Eu tenho uma árvore da felicidade que morreu, que eu não soube cuidar direito. Mesmo, não sei, não sou bom com isso. Matemática, sou péssimo, já repeti 2 vezes no primeiro ano. Mas e corporal, linguística, musical? Corporal pode ser de vez em quando, Mas, por exemplo, futebol eu sou bom, mas o melhor esporte que eu sou é futebol. E eu sou ruim. Mas ele dança. Não, para com isso. Mas é mais ou menos. Existencial, eu acho que eu também sou burro, existencialmente, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se eu acredito em ET, eu não sei. Mas agora me diga uma coisa, corporalmente falando, por que você acha que você é ruim? Porque eu sou um pouco... Dá uma andada. Estranho, né? No mínimo, mas tudo bem. Tá bom. Mas tá ótimo. Não, mas eu manco um pouco, eu sou um pouco torto.
Pouco torto? Nada. Eu sou um pouquinho torto. Eu sou um pouquinho torto. Por isso você tá fazendo balé? Eu tô fazendo balé exatamente porque fazendo balé clássico, pra ter uma inteligência corporal mais aprimorada. O que você achou mais difícil até agora do balé clássico? Tudo. Tudo. É muito difícil, você tem que ter uma noção de corpo, de saber botar energia em todos os lugares do corpo, de estar presente, sabe? São coisas meio básicas. É engraçado você estar falando dessas dificuldades que a gente descobre na música. Agora eu tô estudando música mesmo. Assim, o Popstar me deu essa alegria de perceber a música por um outro viés. E aí eu vejo que eu tenho algumas dificuldades, coisas que eu devia ter aprendido quando era criança, quando era adolescente, não fui. Então tá sendo uma descoberta maravilhosa estudar música. E a gente pode desenvolver essas habilidades, essas capacidades depois, ao longo do... A gente pode. A inteligência é uma mistura de carga genética, então a gente traz isso do nosso próprio DNA, e de exposição, de uma forma organizada, quer seja no ambiente familiar, na escola, na própria sociedade. Então até tem trabalhos que pegam, por exemplo, gêmeos que por algum motivo, gêmeos idênticos, que foram educados em lugares diferentes, porque por algum motivo precisaram ser separados, e isso impacta. Ou seja, a oportunidade também faz diferença. E a vontade própria, né? A vontade própria. Então, você pega uma coisa muito comum aqui no Brasil, ainda. A criança, ela aprende com o papai o que é amarelo, o que é vermelho, o que é azul. Mas nem toda criança aprende o que é um lá, o que é um dó, o que é um si. Aí depois, quando ela vai aprender música, ela fala, puxa, mas eu não sabia nada disso. Em alguns lugares, pessoas que são filhos famílias mais musicais, enfim, acabam tendo essa inteligência, principalmente manifestada pelo lobo temporal, mais desenvolvida, mas não impossibilita que uma outra pessoa, pela sua própria força de vontade, venha procurar, ou ter um desafio como vocês estão tendo, e aprimorar essa inteligência. No humor, você acha que tem quais inteligências são mais necessárias? Eu acho que a corporal, essa intrapessoal também. Interpessoal ali, eu acho ela interessante. Intra e inter. Tem a plateia também. A plateia, né, que é um fator importante. Mesmo que não esteja presente, você tem que imaginar a plateia. Imaginar, as pessoas. Claro. A corporal ali é importante. Eu acho que tudo, né? Agora, vamos fazer aqui o seguinte, vou começar a fazer alguns testes, que o doutor Fernando tinha dito que se a gente... Vamos vir para cá, vocês vão ficar nessa linha aqui, por favor. Mas não é teste de inteligência, não. Que bom, Fátima. É teste, olhando pro telão. Sim. Tá vendo? Tem que ser didático comigo. Tá vendo? É teste para você em casa também fazer, pelo seguinte, pra gente trabalhar algumas áreas do cérebro, né? Que o doutor Fernando disse. A gente vai fazer o teste primeiro e depois ele vai explicar o que a gente trabalhou no que parece ser uma brincadeira. Então se prepara para fazer também. O que a gente vai fazer agora é que um carro vai aparecer, ele vai vir na direção de vocês e na sua direção aí de casa, e você vai ter que imaginar que você vai anotar a placa. Eu quero que você preste atenção na placa, vocês dois, e você em casa, vocês aqui também, hein? Vamos prestar atenção na placa do carro. Lá vem ele. Tá devagar, mas ele vai chegar, gente. Vai passar, né? Ele tá vindo que aí a velocidade é 40. Pronto. Viram a placa? Vimos. Alguma dificuldade de lembrar a placa? Posso botar o resultado ali? Pode. Pode? Vocês sabem a placa do carro de vocês? Agora eu tô me confundindo que eu tava lembrando até pouco. Então vamos ver agora. Qual é a opção, Edu, pra você? Eu acho que essa XLX aqui é a F. Letra F. Letra F? F. 8... Deixa eu ver. 8996. Então vamos ao... muito bem. Moleque. Exatamente. Vamos fazer mais uma. Vamos soltar Pode parar no auge? Pode parar no auge? Vamos mais outra. Vamos soltar o segundo carro. Foi? Tranquilo? Foi. Quando a gente conversa com vocês de alguma maneira atrapalha... Atrapalha bastante, E por que você tá olhando pra frente, Para fixo? atrapalhar, você vai atrapalhando. Não, mas tem outra coisa que me atrapalhou aí, que foi a cor do carro. Por quê? Aí, agora sei. eu não lembro mais. Atrapalhou você a cor? Eu fui olhar pra cor do carro e perdi a placa. Vamos ver então o resultado. Eu lembro aqui, letra F. Eu acho que é a C, hein? Aí, tá vendo? Plateia essa aqui é o quê? Letra C. Muito bom, vamos lá. Tá vendo? Olha. Acertaram? Muito bem. Sim. O que a gente Acertamos? trabalha? Muito Acertaram. bem, pra plateia também. O que a gente trabalha quando a gente vê alguma coisa assim? Então, isso aqui é um problema novo, certo? Então, eles estão exercitando a inteligência, uma inteligência fluida, porque eles não sabiam que era isso que iria acontecer. Aqui a gente está mexendo com letra, está mexendo com número. Então, tem um quê da inteligência linguística, um quê da inteligência lógico-matemática. Mas aqui a memória de curto prazo e a atenção seletiva, que é justamente isso que te bagunçou na segunda. Pô, em vez de olhar a placa, olhar a cor do automóvel, está entrando na jogada. Por isso que, então, a gente acaba usando esse tipo de exercício
quando, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de atenção, dificuldade de memorizar. Mas é lógico, vocês que são do ramo artístico e muitas vezes tem que memorizar um texto, é mais ou menos assim que funciona, né? Aprende um monte de coisa e daqui a pouquinho já nem lembra mais. Isso é memória de curto prazo. Cada frase que ela falava, um número ia se sumindo devagarzinho, sabe? Tipo, Então, mas é um tipo de exercício de memória de curto prazo e de atenção que eu acho que é útil em qualquer área de atuação de qualquer tipo de inteligência, porque a gente, né, conseguir concentrar é algo que é importante para qualquer coisa, né? Exatamente.